Boa tarde, meus irmãos. Eu voltei hoje, agora, para dar continuidade no meu trabalho. Eu vou ler o Catecismo da Igreja Católica, que parei na página 483 e vou dar início no 1786. Eu vou começar invocando o Espírito Santo, pedindo para que ele me dê inteligência, para que vocês possam aí entender tudo que eu estou lendo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Escolher segundo a consciência. Posta diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. Às vezes, o homem se depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Ele deve procurar sempre o que é justo e bom, e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Para tanto, o homem deve se esforçar por interpretar os dados de experiências e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas avisadas e à ajuda do Espírito Santo e de seus dons. Algumas regras se aplicam a todos os casos. Nunca é permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. A regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles. A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência, Pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência, é contra Cristo que pecais. É melhor abster-se de qualquer coisa que possa afastar o teu irmão, fazer o teu irmão tropeçar. O juízo errôneo. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra esse último, estaria condenando a si mesmo. Pode acontecer, no entanto, que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízo errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Muitas vezes, essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. O que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem? E a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. A ignorância de Cristo e de seu Evangelho, aos maus exemplos de outros, os servilismos, as paixões, a pretensão de um mal entendido, a autonomia da consciência, a recusa da autoridade da Igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade, pode estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Se, ao contrário, a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido passa pela pessoa, não lhe poderá ser imputado. Nem por isso, no entanto, deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral dos seus erros. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade brota no mesmo tempo de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um árbitro cego e se esforçam por conformar as regras objetivas da moralidade.
Resumindo, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário dos homens, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Para o homem que cometeu o mal, o veredito de sua consciência permanece uma garantia da conversão e da esperança. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Cada um deve usar os seus meios adequados para formar sua consciência. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. O ser humano deve obedecer sempre ao julgamento certo de sua consciência. A consciência moral pode estar na ignorância ou fazer julgamentos errôneos. Tal ignorância e tais erros nem sempre são isentos de culpa. A palavra de Deus é luz para nossos passos. É preciso que assimilemos na fé e na oração e a colocamos em prática. Assim se forma a consciência moral. Eu vou ler o artigo 7. As virtudes. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Contudo, as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem e procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. As virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam, assim, facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e as sementes dos atos moralmente bons. Dispõem todas as virtudes do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Distinção das virtudes cardeais. 4 virtudes que têm um papel eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardo cardinis. Por esta razão são chamadas cardeais. Todas as 4 se agrupam em torno delas. São elas: a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. E se alguém ama a justiça, saiba que são os frutos da sabedoria, as virtudes. Se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria, as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Essas virtudes são louvadas sob outros nomes em numerosas passagens da Escritura. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática e discerne em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-los. O homem precavido atenta para os passos que dá. Vivei com sensatez e vigiais. Para os passos que dá. Vivei com sensatez e vigiais, dados à oração. A prudência é a regra certa da ação, escreve São Tomás, citando Aristóteles. Não se confundis com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtutum.
cocheiro, isto é, portadores das virtudes, porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes as regras e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo este juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. A justiça é a virtude moral que se consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa de aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio do uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem, guarda santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas das vezes louvada no Antigo Testamento. Não vás atrás de tuas paixões e dos teus prazeres, abstente. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a ele. E nisso consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-te surpreender pelo ardil e pela mentira, isto é, a prudência. As virtudes e a graça. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada, com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal.
As virtudes teologais. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõem-se os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus uno e trino, por origem, causa e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam-se o agir moral do cristão. Elas dão força a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Vou falar agora da fé. A fé é uma virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva age pelo amor. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas a fé sem obras é morta. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz. Entre perseguições que nunca faltam à igreja. O serviço é o testemunho da fé, e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele, pois, que se declarar para mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora eu vou falar sobre a esperança. A esperança é uma virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, pois aquele que faz a promessa é fiel. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós, por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, justificado pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. A virtude da esperança responde à aspiração da felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças e que inspiram as atividades do homem, as purifica para ordená-las no reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Vou parar por aqui, meus irmãos. Está dando já 20 minutos que eu estou fazendo. O povo não gosta de ler nem pequeno, imagina grande. Melhor parar. Já aí amanhã eu continuo. Que Deus abençoe a todos nessa tarde maravilhosa, abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos. Sejam todos o caminho, a verdade e a vida. Segue a Deus, meus irmãos. Segue a Deus. Não temos nada a perder seguindo a Deus. Só temos a ganhar o céu. A verdadeira fé
é aquela que acredita que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Vivamos por eles. Vivamos por Ele. Vivemos por Deus. Tenham todos uma excelente tarde.